Só é preciso ressaltar que aqui não se está fazendo nenhuma campanha contra o Congresso ou contra a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é uma das casas do Congresso cujo funcionamento é vital para a democracia brasileira. E ninguém aqui, em sã consciência, poderia se dirigir contra a instituição. O que a gente não aceita, o que é inadmissível, é essa maneira despudorada com que se subverteu a ordem dos valores e se traiu a população. Traiu-se até mesmo a vontade de 2 milhões de cidadãos brasileiros que subscreveram o texto original das medidas que foi encaminhada ao relator, o deputado Onyx Lorenzoni. Juízes e promotores das esferas estadual e federal se reuniram em ato público contra a emenda aprovada em primeiro turno pela Câmara Federal que pretende criminalizar atos de abuso de autoridade contra a classe. No encontro realizado na sala do júri do Fórum de Bauru, magistrados e promotores advertiram para a tentativa de intimidação em andamento no Congresso Nacional em razão da atuação das instituições no combate à corrupção no país. O que preocupa é que essas medidas aprovadas, na contramão do projeto que estava em tramitação na Câmara Federal, acabou interferindo na atividade jurisdicional, na atividade do juiz, no dia a dia do juiz e no dia a dia do Ministério Público. Acabou criminalizando algumas condutas, estipulando-as como abuso de autoridade, de maneira que é uma tentativa nítida de se cercear a atuação tanto do Ministério Público quanto da magistratura. E a nossa finalidade aqui hoje nada mais é do que nós mostrarmos para a população, através da imprensa, que a imprensa nos repercuta o nosso ato, no sentido de evidenciar a gravidade dessa mudança que está sendo proposta, que já passou pela Câmara, pelo plenário da Câmara, mas não é um confronto com o Parlamento, isso nós queremos deixar bem claro. Temos muitos deputados que votaram contra essas emendas, inclusive deputados da bancada paulista, a maioria dos nossos deputados paulistas votaram contra. Então não é um confronto, sim para mostrar para a população que essas emendas, modificando substancialmente o texto original do pacote anticorrupção, acabou trazendo medidas desfavoráveis e que vão implicar seguramente no travamento e talvez no insucesso da Operação Lava Jato que se desenvolve no momento. O Judiciário Trabalhista nesse ano teve um corte tremendo no Congresso Nacional de recursos orçamentários, já visando minimizar o poder da Justiça do Trabalho, ou seja, a sua atuação em prol dos trabalhadores e das empresas. A Justiça do Trabalho é para promover a paz social. E esta medida agora contra juízes e promotores vem colocar uma pá de cal, vem mostrar tudo aquilo que o Congresso Nacional quer fazer contra a atuação da Lava Jato. Preocupante. A medida que interfere diretamente na capacidade jurisdicional de praticar a justiça? Com certeza, porque o magistrado ficará preocupado que ele poderá ser processado e ele não vai poder ter a sua independência que é assegurada pela Constituição Federal. Para os representantes da Procuradoria Federal da República, Fabrício Carrer, e da Associação Paulista do Ministério Público Estadual, Júlio César Rocha Palhares, a medida é uma traição à sociedade e represália ao combate à corrupção. Acho que a minha roupa já traduz qual que é o sentimento do Ministério Público Federal, né? Um sentimento de luto, de uma derrota imensurável que nós sofremos lá na Câmara dos Deputados. É inadmissível que um projeto de lei destinado a combater a corrupção tenha se desvirtuado de tamanha maneira e tenha se voltado contra exatamente os agentes do Estado que lutam para combater o crime e a corrupção. A sociedade tem que ter a consciência de que essas medidas aprovadas pelo Congresso, pelo menos numa primeira etapa pela Câmara dos Deputados, elas têm um único objetivo, que é intimidar o Ministério Público e a magistratura. E essa intimidação ela não tem por objeto apenas os personagens que atuam na Operação Lava Jato. Ela vai produzir efeitos em todas
investigações em curso. Então a população tem que ter consciência que aprovar esse tipo de lei, esse tipo de legislação, ele atenta contra a existência do Poder Judiciário, do Ministério Público, contra a autonomia e a independência funcional dessas duas instituições. Há uma reação de boa parcela da sociedade pelo fato de que essas medidas, na sua autoria, também foram protagonizadas por representantes populares que têm problemas com a justiça ou estão em vias de responder. Como fica essa relação entre autor e autoria e conteúdo? Eu não sei bem se você se refere a isso, mas alguns parlamentares que votaram ali e aprovaram essa legislação, eles são objeto de investigação do Ministério Público, alguns respondem a processo. Então, é absolutamente compreensível que eles eles aprovaram essa lei como vingança, como retaliação pela forma como o Ministério Público e o Poder Judiciário trabalham em prol da sociedade, combatendo o crime e a corrupção. A lei tem um caráter geral. Ela não é destinada só para os casos da Lava Jato, é para todos os casos. Ela será aplicada de modo a constranger toda a atuação do Ministério Público em todas as áreas. Isto é a gravidade, essa é a gravidade do tema. É um dispositivo com caráter geral, de vigência nacional, que tem o condão de cercear a atividade profissional do promotor, do magistrado. Não teremos a segurança de trabalhar em prol da sociedade com tranquilidade. A Associação Paulista da Magistratura faz alerta para a consequência da medida pretendida pelo Congresso e convoca a sociedade para integrar reação. Essa movimentação deve ser acompanhada pela sociedade. O que pensam os magistrados e também os representantes do Ministério Público para a sociedade se alertar, como foi dito aqui, de uma medida tomada na calada da noite? É de fundamental importância que a sociedade toda esteja muito atenta à movimentação dentro das duas casas do Congresso. Vale lembrar que foi justamente no momento de comoção nacional, em que a vigilância sobre os atos dos legisladores estava mais arrefecida, é que se lançou mão desse expediente, a nosso ver, escuso, para tentar passar essas medidas que cerceiam a magistratura e o Ministério Público. Em paralelo na história, por exemplo, o caso do combate na operação na Itália, no passado, para comentar com a sociedade do ponto de vista histórico, a reação interna do parlamento tentando se beneficiar das medidas onde boa parte também são réus ou irão responder a processos? E isso é preocupante exatamente por causa desse precedente histórico. Na Itália, a reação dos legisladores, todos invariavelmente envolvidos em atos de corrupção e afetados pela Operação Mãos Limpas, reagiram de forma a praticamente neutralizar todo o trabalho que foi feito pelos juízes da Operação Mãos Limpas, né? A gente tem que, preocupados com isso, evitar que isso se verifique no Brasil também.